Bem, hoje é 30 de novembro de 2024, exatamente 2 anos, mais de 2 anos, que aconteceu as eleições de 2022 e Bolsonaro não sai da mídia, é notícia em todos os canais, em todas as TVs, seja de canal de direita, seja de canal de esquerda, é assunto. E o que acontece? Por que Bolsonaro é notícia constante depois de 2 anos de uma eleição? E você fica se perguntando, o que está acontecendo para isso virar esse assunto que não para, sabe? Parece um samba de uma nota só. Bem, eu fiz um recorte de um debate que aconteceu no canal do Brasil Paralelo, que chama Checkmate o canal. O debate chama Checkmate. Entre o Ricardo Salles é com 2 L's, viu, gente? Eu escrevi com um, mas é com 2 L's. Ricardo Salles, do PL, e Arlindo Chinaglia, do PT. Né? Ele é da Bahia. Bem, é um choque de 2 gerações, tá certo? O Arlindo Chinaglia, né, é um pouco mais velho do que eu, é daquela geração que sonhou um Brasil diferente, com a chegada do PT ao poder. E o Ricardo Salles, que é um expoente dessa geração atual, né, que está no PL e que virou deputado bem votado e se tornou uma referência para muitos de direita. E esse debate foi interessante porque foi um debate civilizado. E, num determinado momento, o Arlindo Chinaglia, que é um veterano da política, chegou a reconhecer que o governo do PT fez um gol com a mão nas eleições de 2022 e que o juiz ajudou com que o PT vencesse a partida. Bem, é sobre esse o tema que nós vamos falar. E aí, eu trouxe aqui um bate-bola para vocês, como se a gente tivesse que consultar o VAR, né, para saber, de fato, se o gol valeu ou se não valeu. Tá certo? E esse debate vai ajudar muito nesse trabalho. Bem, eu sou João Paulo Guimarães, estou falando direto de São João do Rei, capital brasileira da liberdade. Esse é o vídeo 438 da Comissão Cidadã de Inquérito. E esse aí é o nosso Pix, jpnoticias@gmail.com. É através desse Pix que nós sustentamos a CCI. Então vamos ao bate-bola para a gente conhecer por que o Arlindo Chinaglia foi obrigado a reconhecer que o PT fez um gol com a mão na partida que deu vitória para o Lula com a ajuda do juiz. Só que agora nós vamos trazer um VAR, o VAR eleitoral, que vai ajudar a gente a entender isso. Vamos lá? Gente, isso deu um trabalhão para fazer. Parece simples, mas deu um trabalhão para fazer. Vamos lá. É porque o presidente Bolsonaro acreditou, e muitos brasileiros defendem também essa tese, de que o Tribunal Superior Eleitoral não foi uma autoridade imparcial na condução do processo eleitoral. De que o processo eleitoral foi conduzido e manejado de maneira a beneficiar um candidato, o Lula, que o próprio Barroso disse, vencemos o bolsonarismo. Quer dizer, é inconcebível um ministro do Supremo Tribunal Federal dizer, vencemos o bolsonarismo. Os ataques à urna eletrônica, ele chegou ao ponto de chamar uma coletiva para provar que a urna eletrônica era falha. Ele chama os embaixadores estrangeiros no Brasil e ataca o sistema brasileiro. Agora, se você tem ali documentos, se você tem vídeos, se examinar as peças eventualmente comprobatórias, aí não se trata de interpretação. É preciso analisar os fatos à luz do contexto que nós tínhamos em 2022. E a discussão recorrente no Brasil daquela altura era o que vai ser feito para brecar as ações do Tribunal Superior Eleitoral, que claramente proibiam tudo que era da campanha do Bolsonaro e permitiam tudo que era da campanha do Lula. O Tribunal Superior Eleitoral tinha lado. Bem, agora é o momento em que Arlindo Chinaglia, do PT, reconhece que o TSE interferiu na eleição contra o candidato Bolsonaro. Esse momento é ímpar
e você vai ver isso aqui, né, em segunda mão, porque na primeira mão foi no canal Brasil Paralelo, no debate Checkmate. Vamos lá? Tem aquela piada do sujeito é interrogado pelo juiz. O senhor admite que o senhor roubou o banco? Sim, senhor, mas ele começou primeiro. Ou seja, quando o Bolsonaro ataca a urna eletrônica e questiona a lisura do Tribunal Superior Eleitoral, eu acho que é um movimento natural para preservar a própria instituição, preservar a autoridade, porque ninguém provou que era fraudável. Ninguém provou, nem o Bolsonaro, nem ninguém. Bem, agora é hora da gente consultar o VAR. O VAR eleitoral, porque isso é muito importante. O que teve de imbróglio naquela reunião, que o Chinaglia se refere, com os embaixadores, é que o processo eleitoral, segundo Bolsonaro, tinha fragilidades. E isso colocou, né, como o Chinaglia disse, né, colocou a autoridade do STF, não, do TSE, em xeque. E aí o Chinaglia justifica a mão grande, né, da Justiça Eleitoral para poder justificar, né, o gol de mão do PT nas eleições de 2022, com a ajuda do juiz. Então, um ponto de referência para isso é dizer se realmente Bolsonaro estava certo em dizer que o sistema eleitoral tem fragilidades ou se não tem. Se tem fragilidades, então Bolsonaro estava certo. Se não tem fragilidades, o Chinaglia estava certo. Então nós vamos consultar o VAR para saber quem está com a razão. Vamos lá? Aos 50 minutos e 25 segundos da partida da Copa do Mundo de 1986, entre Argentina e Inglaterra, Diego Maradona fez algo inacreditável. Jogadores ingleses reclamam de que foi com a mão. Este momento ficou para a história e os comentaristas puderam ver claramente esta infração. Foi com a mão. Vai para cima do árbitro Fennec. Para cima também do bandeirinho. Mas em 1986, os árbitros não tinham acesso a replays instantâneos. Eles tiveram que tomar a decisão com base em sua perspectiva, e essa decisão irregular custou a eliminação da Inglaterra. Como todos nós sabemos, o impedimento deve ser uma decisão objetiva. Ou você está à frente desta linha ou atrás dela. O ângulo em que você vê algo realmente importa. Essas duas imagens de diferentes ângulos. Na imagem à esquerda, o número 20 parece estar na frente do número 3, mas à direita parece que eles estão em posições invertidas. Se o público enxergar apenas um ângulo, isso pode deixá-los inseguros de que a decisão certa foi tomada. O exato momento do passe. Essa é a hora que o Bandeira deve tirar uma foto da jogada para saber se o atacante ou o defensor, quem estará mais adiantado em relação à linha de fundo. VAR eleitoral. Momento em que o mesário cadastra a sua digital que lhe dá o poder de invadir o sistema da urna. Bem, essa é a linha que nós vamos traçar do VAR para a gente ter certeza se houve ou não um gol feito de mão, né? Se houve impedimento naquela partida, ou se o gol valeu, tá certo? Então, o VAR eleitoral é isso. Aí você vai ajudar a gente a pensar. Essa dobradinha, essa analogia com o futebol é muito apropriada para a gente, né, entender esse processo. Então, VAR eleitoral é um momento em que o mesário cadastra a sua digital que lhe dá o poder de invadir o sistema da urna e aí torna o sistema eleitoral vulnerável. Vamos entender isso? Então, essa linha traçada pelo VAR é que vai dizer se houve impedimento ou se valeu o gol do PT. Vamos lá?
Depois da zerésima e do resumo da zerésima impressos, a urna pedirá que as mesárias e os mesários presentes sejam registrados. Para isso, cada um deles deve informar o número do título de eleitor no terminal do mesário e posicionar no sensor o dedo polegar ou indicador. Após o registro do título de todos os mesários presentes, apertar a tecla Corrige para encerrar o procedimento e aguardar o início da votação. Biometria do eleitor não reconhecida. Nessa situação, ele assina o caderno de votação e o mesário coloca a sua digital no sensor do terminal do mesário para autorizar o procedimento. Desde 96, a gente não observou que o mesário autoriza qualquer pessoa a votar. É claro que você cria facilidades para mesários há 20 anos nas mesmas sessões. Eles já sabem quem vai, quantos brasileiros chegaram para votar e já tinham votado por eles. Se houver 5 erros em cada sessão, já são 2 milhões de votos. Nós temos uma urna que o erro começa na largada. A gente sabe quantas vezes a gente foi votar, a nossa impressão digital não funcionou e o mesário digita qualquer código e autoriza. Bem, desde o primeiro governo do Lula, o sistema de escolha de mesário foi alterado. E é preciso você conhecer sobre essa realidade. Nós vamos falar sobre isso aqui rapidinho. Esse é um site da Justiça Eleitoral em que se diz: quero ser mesário ou mesária, ou já sou mesário ou mesária ou mesário voluntário. Todo mundo tem um talento especial. Significa que, a partir do primeiro governo do Lula, do PT, a escolha do mesário, dos agentes que trabalham no processo eleitoral, deixou de ser uma prerrogativa do juiz eleitoral da comarca e passou a ser voluntário. As pessoas se inscrevem, né, para ser mesário, para ser presidente de sessão, né, secretário de sessão. Então, essa mudança favoreceu quem? Favoreceu com que a militância do PT, conhecendo a fragilidade do processo da digital, que favorece o agente que está ali na sessão eleitoral, né, para abrir a urna, né, quer dizer, invadir o sistema da urna eletrônica, para favorecer o eleitor que não tem a biometria e que dá a ele o poder de abrir a sessão, abrir a urna eletrônica, invadir o sistema e ele mesmo votar no lugar de quem não votou, né? Então, foram 2 programas. Um é aquele do mesário voluntário e o outro programa, mesário voluntário universitário e promoção da cidadania. Então, essa mudança que aconteceu a partir dos governos do PT fez com que a autonomia do juiz eleitoral daquela comarca deixasse de ser protagonista na escolha dos cidadãos que fossem trabalhar no processo eleitoral. E isso ficou a cargo, então, do voluntariado. Quem se voluntariava? Os militantes do PT. Esses militantes que conheciam esse processo eleitoral, que era onde a digital do mesário dá o poder para ele de invadir o sistema da urna eletrônica. Então, em cada sessão eleitoral, tem um mesário que faz um trabalho equivalente a um hacker. Ele invade o sistema da urna eletrônica para abrir a urna para o eleitor que não tem digital votar. Mas ele também pode usar dessa prerrogativa e votar no lugar de quem não foi votar. Então, vamos trabalhar nesse raciocínio e avançar para dizer se Bolsonaro continuava certo ou se é o Arlindo Chinaglia que estava certo. Vamos entender isso. É o mesmo mesário há 20 anos. Ele sabe quem não vai votar. O cara faz 50, 60, 70 votos. Em muitas urnas, os votos, após 17 horas, ultrapassam os 50% do total de votos. Essas urnas, milhares delas, também registram, segundo logs públicos das próprias urnas, uma diferença entre 6 e 10 segundos entre cada votação. Bem, agora eu vou trazer para vocês cópias de 4 boletins de urnas das eleições municipais de 2024, onde aparece o registro do mesário entrando no sistema da urna. Bem,
Agora nós vamos para a prova material, tá certo? A última vez que eu fui mesário, que eu trabalhei, né, em sessões eleitorais, foi em 1986. Em 1986, a gente teve eleições estaduais. Nós elegemos governadores, deputados estaduais e deputados federais. Não elegemos presidente, certo? Na época houve um mandato tampão, né, quer dizer, uma extensão do mandato do Sarney, parece, né? Porque estava se elegendo a Constituinte, né? Então, os deputados federais que estavam sendo eleitos em 1986 foi para fazer a Constituinte. Então, não teve eleições para presidente. E eu trabalhei de mesário, trabalhei de delegado de sessão eleitoral, de zona eleitoral. Eu viajava os distritos para fiscalizar, depois recolher as urnas. Depois disso, eu nunca mais trabalhei em sessões, em eleições. E isso foi uma falha da minha geração, da nossa geração. Eu falo para um público que é 87% dos que fazem uma parte dessa Comissão Estadual de Inquéritos, que são acima de 45 anos. Então, a nossa geração falhou nesse processo de não fiscalizar o processo eleitoral. E aí deu margem para que o PT, né, e a esquerda fizesse esse malabarismo eleitoral. Bem, Chinaglia e outras lideranças da época achavam que com isso iam fazer um Brasil melhor, ia mudar o Brasil. Mas o custo foi caro e isso tem gerado muitos problemas para a sociedade brasileira. E chegou a um ponto que tornou inviável a gente continuar insistindo nessa mentira. E a mentira, como diz o próprio Lula, ela é uma coisa que vai ganhando pernas. Quando você diz uma mentira, você tem que dizer outras mentiras, várias mentiras, para sustentar a primeira mentira. Então, isso explica por que hoje, 2 anos depois das eleições de 2022, Bolsonaro ainda é notícia em todos os jornais. Por que o PT continua batendo e por que esse governo continua trazendo o Bolsonaro como se fosse o assunto mais importante do momento? Porque é a ideia de continuar fazendo mentiras para proteger uma mentira, que é a segurança do processo eleitoral, que é uma grande mentira. Então a nossa geração falhou. E eu me sinto um desses membros, um desses brasileiros que deixou que isso acontecesse. Então, eu estou com 64 anos. Não tenho muito tempo de vida. O que eu posso fazer? É o que eu estou fazendo. Então, nós somos dessa geração que deixou que isso acontecesse, que falhamos nesse processo. Agora, temos a obrigação de restabelecer a verdade. Sabe por quê? Porque nós devemos preservar gerações como está vindo aí. Você vê o Ricardo Salles, que é um expoente, né? E você vê o debate dele com o Chinaglia, duas gerações, né, de políticos, e você vê que o Arlindo Chinaglia teve que se debruçar para reconhecer, entendeu? Que realmente, sim, o PT vem fazendo um gol com a mão, né? Então é preciso a gente passar o Brasil a limpo. É uma vergonha? É. Teve seus motivos? Teve. Valeu a pena? Acho que não. Foi muito caro. Custou muito para a sociedade. Mas vamos continuar avançando, porque agora eu tenho a prova material. Ah, João, você consegue provar isso que você está falando com prova material? Sim, porque eu voltei a participar como fiscal de sessão eleitoral. E aqui eu tenho 4 boletins de urnas. Olha, está aqui tudo nesse envelope aqui, ó. 4 boletins de urnas, da qual eu fui fiscal nas eleições agora de 2024, eleições municipais. E eu vou mostrar para você que realmente essa falha existe e ela aparece no boletim de urna. Então, é uma prova material de que sim, a urna é vulnerável. Vamos lá? Vamos conhecer isso na prática. Bem, essa aí é uma cópia da seção agregada
70, número 70, tá certo? Nessa sessão tinha 326 eleitores. Compareceram 218. Aí você vai olhar nessas linhas aí, ó, habilitação biométrica, é onde as pessoas usaram a biometria, foram 194. Habilitação biográfica, 20. E habilitação sem biometria, 4. Ou seja, 24 eleitores que votaram sem a sua biometria. Neste caso, o mesário usou a biometria dele para invadir o sistema da urna para que essas pessoas pudessem votar. Agora vamos para a sessão eleitoral número 71, que eu também fui fiscal. Eleitores aptos, 323. Comparecimento, 231. Habilitação biométrica. Eleitores que votaram com habilitação biométrica, 206. Votaram com habilitação biográfica, 17. Habilitação sem biometria, 8. Então, 17 mais 8, quanto que dá? 17 mais 8, 25. Nessa sessão, 25 eleitores votaram com a biometria do mesário, que teve que invadir o sistema da urna eletrônica para facilitar com que esses eleitores pudessem votar. Agora vamos para a sessão eleitoral número 73. Eleitores aptos, 322. Comparecimento, 236. Votaram com habilitação biométrica, 206. Habilitação biográfica, 25. Habilitação sem biometria, 5. Ou seja, nessa sessão eleitoral 73, 30 eleitores não tinham biometria. E aí, o mesário teve que invadir o sistema da urna eletrônica com a sua digital para autorizar essas pessoas a votarem. Agora vamos para a sessão eleitoral de número 74. Eleitores aptos, 287. Comparecimento, 189. Votaram com habilitação biométrica, 179. Com habilitação biográfica, 10. Com habilitação sem biometria, 0. Ou seja, 10 eleitores que votaram, foi preciso usar a biometria do mesário para que essas urnas pudessem ser abertas para que o eleitor pudesse votar. Ou seja, em 4 sessões eleitorais, perto de 100 vezes, o mesário teve que invadir o sistema da urna eleitoral com a sua biometria para autorizar o eleitor a votar. E aí você fica na dúvida se foi o eleitor que votou ou se foi o próprio mesário que votou, porque ele tem autonomia na urna eletrônica. Tá certo? Então, o que nós estamos concluindo com esse vídeo? Que sim, o sistema eleitoral tem sua fragilidade. Então, Bolsonaro estava certo quando reuniu os embaixadores para dizer: esse sistema tem vulnerabilidade. Na época ele não sabia qual que era. O Chinaglia sabia. Mas aí ele culpou o Bolsonaro. Ah, mas você não tem prova. Então agora nós estamos usando o VAR eleitoral para dizer que sim, estava impedido, estava acima, né, estava adiantado o PT na hora que fez o gol. Tá certo? Então, essa justificativa é importante que seja dita, porque esta é toda a modificação, né, que fez com que até hoje estamos discutindo a situação de Bolsonaro. Tá certo? Por quê? Porque naquela reunião com os embaixadores, ele sabia que tinha um problema, não sabia qual, mas ele identificou para os embaixadores que tinha uma fragilidade e que isso interferia no processo eleitoral. Ele estava certo, só que isso ele não sabia como se dava. Agora a gente sabe por quê. Usamos o VAR eleitoral. Então, vou encerrar com essa imagem
e vocês vão concluir comigo. Aos 50 minutos e 25 segundos da partida da Copa do Mundo de 1986, entre Argentina e Inglaterra, Diego Maradona fez algo inacreditável. Jogadores ingleses reclamam de que foi com a mão. Este momento ficou para a história e os comentaristas puderam ver claramente esta infração. Foi com a mão. Vai pra cima do árbitro Fenech. Pra cima também do bandeirinha. Mas em 1986, os árbitros não tinham acesso a replays instantâneos. Eles tiveram que tomar a decisão com base em sua perspectiva, e essa decisão irregular custou a eliminação da Inglaterra. Bem, essa analogia eu acredito que tenha sido bem interessante, bem didática, para vocês entenderem o que eu estou falando. Bem, e aí o que acontece? O governo do PT, sabendo que fez um gol com a mão, entendeu? Tenta oprimir a população brasileira, entendeu? E impor medo. E aí vem esses inquéritos, essas coisas todas, entendeu? Para quê? Para esconder essa mentira. E aí tem que criar mentiras e mentiras para esconder esse gol com a mão. Tá certo? Agora, é importante que você, que é da minha geração, faça alguma coisa a respeito. Em consideração a essa geração que está aí. As razões pela qual o PT usou desse artifício, né, foi a maneira dele justificar que se não fizesse isso, o PT não conseguiria fazer um governo do qual ele sonhava as mudanças que ele queria. Mas isso teve um preço, tá certo? Agora eu quero que você compartilhe esse vídeo. Eu tenho 64 anos. O que eu posso fazer pelo meu Brasil, pelo meu país, pelos meus filhos, pelos meus netos, por essa geração que está aí? É dizer a verdade para vocês e pedir desculpa para essa geração nova que está vindo aí, porque nós falhamos em não participar do processo, em não fiscalizar o processo eleitoral. Então, agora você pode fazer alguma coisa. Nós podemos ainda, com esse resto de vida que nós temos, porque, como eu disse, 87% dessa audiência tem mais de 45 anos. Muitos estão aposentados e acham que está tudo perdido. Não, não está. Continue investindo na CCI. Continue apostando nesse projeto, porque nós temos esse compromisso de trazer a verdade para essa geração que está aí e pedir desculpa para eles por mostrar que nós falhamos nesse processo, que é o processo de participar da democracia, de participar da fiscalização, de participar do momento que é tão importante, que é na hora que está se fazendo o sufrágio universal, na escolha de nossos representantes. Então, você ainda pode fazer alguma coisa para salvar esse país, para salvar a sua geração, para corrigir um erro da nossa geração. Compartilhando esse vídeo, contribuindo com qualquer valor na chave Pix, jpnoticias@gmail.com, e apostar nesse projeto da Comissão Cidadã de Inquérito. Exerça a sua cidadania. Agora, ainda dá tempo de fazer justiça para essa geração que está vindo aí. Então, minhas desculpas para vocês que têm abaixo de 45 anos. E é por isso que vocês representam menos de 13% da minha audiência. Porque vocês sabem que nós erramos. E eu peço desculpa para vocês. Tá certo? Vamos fazer por onde a gente possa corrigir esse erro. Um abraço, fique com Deus e que o manto de Nossa Senhora proteja e abençoe todas as famílias brasileiras. Um abraço.